O que Israel tinha de diferente dos povos pagãos? Uma das grandes provas da imparcialidade histórica da Bíblia é que ela não esconde os defeitos e crimes de seus heróis como Moisés, Davi e Salomão. A Bíblia relata o que aconteceu e não necessariamente o que deveria ter acontecido. Por isso nos chocamos com algumas das suas histórias, mas é isso que faz da Bíblia confiável. Ancestrais é uma série do canal Observatório 7, dedicada a estudar mitos, lendas e religiões comparadas, e a história de todos os povos. Neste episódio, vamos conhecer a diferença teológica de Israel em relação aos povos pagãos. Inscreva-se agora e acione o sino de notificações para receber os próximos vídeos dessa série. Nas descrições, logo abaixo do vídeo, você encontra os links e a bibliografia usada para este vídeo. Deixe a sua curtida para que o YouTube indique outros vídeos nesse sentido. E ajude o nosso canal compartilhando e divulgando esta série. Para entender os diferentes conceitos de Deus, imagine o mundo como uma pintura ou uma obra de arte. Para o ateu, o mundo é uma pintura que surgiu sem pintor. A tinta por si mesma pode produzir uma obra-prima de realismo. Pensam eles que não há pintor porque a pintura apresenta defeitos, sujeira, mofo, e se uma pintura tem erros, isso prova que ela não foi feita por um ser pessoal e inteligente. Já para o teísta, os defeitos da pintura não negam que haja um pintor, embora não necessariamente o pintor seja responsável pelos danos na obra de arte. Pois o panteísmo acredita num Deus que é a própria natureza e suas forças. Para o teísmo, o pintor é alguém fora da pintura, que usa técnicas de pintura que a ciência chamaria de leis da natureza. Então, por que existiria um único pintor em vez de muitos? Porque este pintor é tão grande que é tudo o que pode existir além da pintura. A primeira coisa radicalmente diferente dos hebreus monoteístas é que Deus não era a personificação das forças da natureza que eles não sabiam explicar. Os pagãos viam a sua dependência do sol e assim adoravam este astro. Para o hebreu, o sol não era um Deus, e apenas um luminar feito por Deus. A segunda coisa é que se algo ou alguém fez Deus, ele não pode ser considerado Deus. Zeus, Odin e Horus não eram os criadores do cosmos. Eles eram criaturas, pois segundo seus mitos, tiveram uma origem, um início, passaram a existir. Os deuses primordiais surgiram de forças naturais como a água, o abismo, o céu. Para eles a natureza era eterna. Já no monoteísmo, a natureza não é eterna e o cosmos tem um início. Em contraste aos pagãos, o Deus dos hebreus é, por definição, um Deus eterno, não feito, autoexistente, que existe antes que houvesse um antes, eterno, que quer dizer antes que houvesse o tempo e o espaço. Ele é invisível porque está fora do universo, e por isso não pode ser percebido a não ser que se revele. Os deuses pagãos não eram onipotentes. Por exemplo, Zeus precisava de seus irmãos para vencer Cronos. Ele era um homem barbudo vivendo num palácio sobre uma montanha. A imagem de seu templo era também a sua habitação. Já o Deus de Israel não podia ser representado por uma imagem, quer de homens, quer de animal, porque isso seria limitar e diminuir a sua grandiosidade. O Deus hebreu pode até revelar-se em símbolos numa linguagem antropomórfica para se relacionar com a criatura, mas ele não era compreendido como um homem barbudo acima das nuvens. Deus é definido como um espírito e isso faz participante de uma realidade diferente e seus atributos como eternidade, onipotência e onipresença não o limitam a um corpo, ao tempo e ao espaço.
Também não é possível haver dois deuses, porque a própria onipotência impede Deus de não ser o único. Um Deus eterno está em toda parte, logo não há dois que possam fazer isso. Não há como existir dois deuses criadores e por isso não há dois pintores do universo. Alguns argumentam que o monoteísmo foi uma evolução do paganismo, mas isso também não é verdadeiro, pois segundo os antropólogos, mesmo no paganismo, reconhecia-se a existência de um Deus desconhecido e, em muitos casos, entendido como invisível e do qual não se faziam imagens e esculturas, mas que havia sido abandonado para que se adorassem deuses e espíritos mais próximos. Abraão encontrou Melquisedeque, que apesar de ser de uma cultura pagã, ainda adoravam o mesmo Deus único, e Paulo citou o altar ao Deus desconhecido dos atenienses. Isso prova que o contrário ocorreu. O monoteísmo era a primeira crença, mas o culto aos mortos levou à formulação de deuses menores. Olhando para as forças da natureza, pensando em seus ancestrais que morreram e no contato com forças espirituais desconhecidas, os pagãos criaram deuses à sua imagem e semelhança, com personalidade, desejos e atitudes humanas. Deuses que eram fruto de seus anseios, divindades promíscuas que se comportavam justificando seus desejos, deuses que mentiam, estupravam e assassinavam. Mas o Deus hebreu não agia como seus adoradores esperavam. Ele condenava muitos dos desejos carnais humanos, impunha um estilo de vida restrito, disciplinado e totalmente ao contrário do desejo humano. Deus de Israel, na maioria das vezes, age justamente ao contrário do que se esperava. Um dos aspectos mais interessantes é como ele perdoa quem não merece, fato que deixou até o profeta Jonas indignado. Uma vez que Deus está fora do universo, dá-se a conhecer de forma geral pela natureza e pela consciência humana, mas se comunica de forma especial pelos profetas. Os profetas deviam ser acompanhados de, número 1, feitos sobrenaturais, número 2, cumprimento de suas predições, 3, de bons frutos resultantes de sua vida e ensinos, 4, o profeta não poderia levar o povo a outros deuses e, número 5, um profeta mais antigo seria o padrão para julgar o mais recente, de forma que um profeta não poderia contradizer a mensagem do anterior e deveria haver uma harmonia entre a mensagem profética. Os profetas hebreus eram testados e muito questionados. Com o tempo, a revelação se tornou escrita através de alguns desses profetas, sendo a palavra de Deus em linguagem de homens. Moisés foi o primeiro profeta escritor, dando padrão para os demais. Teremos outros vídeos falando sobre o conceito dos mágicos, adivinhos e sacerdotes pagãos, mas uma das maiores diferenças eram os resultados de seus ensinos. Enquanto o Deus de Abraão mostrou repúdio ao sacrifício humano e o proibiu nas leis do Pentateuco, os pagãos, quase de forma geral, sacrificavam vidas humanas. O conceito de escolhido é outra diferença entre o teísmo de Israel e o paganismo. Para os pagãos, os homens eram escravos dos deuses, tendo que os alimentar, adorar e servir. Cada deus tinha sua cidade e era o Deus somente daquele povo. Mas o Deus de Israel é o Criador e Pai de todos os povos, que escolhe os seus eleitos. O escolhido do Deus hebreu não é melhor ou pior, pois todos são pecadores. O escolhido é alguém que se disporá a uma aliança com Deus ou para uma tarefa, ainda que o escolhido não esteja plenamente consciente disso. Enquanto outros deuses são nacionais, o Deus de Israel é capaz de chamar Nabucodonosor, inimigo do seu povo, de seu escolhido, ou ainda o persa Ciro, de seu ungido. Então Abraão é o escolhido, mas não para si mesmo, pois quando Deus escolhe, escolhe um para beneficiar os outros. Ou seja, Abraão é escolhido para abençoar os outros povos. Gênesis 12, verso 3 diz: "E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Abraão e sua descendência fazem um acordo com Deus e, nesse sentido, Deus é o Pai, aquele que protege e provê para a sua família, exerce a função de líder civil e religioso da unidade familiar, modelo seguido pelas famílias patriarcais de Israel.
O pai serve os filhos em suas responsabilidades, assim como os filhos retribuem a aliança familiar, servindo o pai nos propósitos da família. Como Deus é casado com seu povo, Deus ama seu povo e o povo lhe honra. Assim, o marido ama sua esposa e esta o honra. A família hebraica, como tal, era organizada como o microcosmos da humanidade. Ao contrário do que se imagina, dava-se direitos à mulher, como visto no casamento de Rebeca, onde ela pode escolher se queria ou não casar-se com Isaque, assim como o povo deve escolher se quer ou não servir a Deus. O filho mais velho é um tipo de Messias, ou seja, ele é o resgatador, por isso ele ganhava dupla herança para cuidar dos incapazes e dos pais quando chegassem à velhice. Na família pagã, por outro lado, o papel da mulher era visto como uma propriedade do marido e incapaz de ter vontade própria. A banalidade da vida, como vista nos hábitos pagãos, de abandonar filhos defeituosos ou de livrar-se dos velhos incapazes, era um dos traços marcantes da crueldade na vida familiar pagã. Para organizar diferentes famílias em Israel, o sistema do santuário representava a morada de Deus com os homens, onde Deus era o rei e sua lei era a lei do Estado, ou seja, Israel era uma teocracia. Haviam leis civis e outras religiosas, mas havia a lei moral dos 10 mandamentos que regia a consciência e norteava a ética. O estrangeiro era integrado através da religião, tornando-se parte do povo, tal como ocorreu com Raabe e Rute. Todo estrangeiro era bem-vindo, mas para fazer parte de um povo que era uma teocracia, este estrangeiro precisava reconhecer o rei dessa teocracia. Como Deus era o rei, deveria ocorrer a conversão. O sacerdote não era infalível e muito menos inquestionável. No caso de Nadab e Abiú, foram punidos a fim de que o povo não os imitasse. Os levitas cuidavam do ensino das escrituras e mais tarde seriam os escribas. O monoteísmo se tornou a religião do livro, assim a necessidade individual do estudo do livro levou sua sociedade à alfabetização. Enquanto no paganismo o estudo era privilégio dos nobres. Eis a razão pela qual as ciências e as universidades se desenvolveram na cultura monoteísta e não nas pagãs. O poder civil podia ser exercido em uma unidade nacional, como foi o caso de Josué, mas respeitava a liderança dos anciãos, representantes das famílias e tribos. Como nação, o poder civil foi organizado na forma de líderes civis eleitos pelo povo para servirem como juízes e chefes tribais. As tribos tinham certa independência, mas a unidade nacional era garantida através da religião do Deus único, que era o rei de seu povo e adorado num único templo. A função de juiz não era hereditária e foi justamente o fracasso dos filhos de Samuel como juízes que levaram o povo a pedir um rei. A Bíblia deixa claro que este não era o costume de Israel e nem era a vontade de Deus. Foi assim que, tardiamente na história, para atender o povo, Deus elegeu o primeiro rei segundo as expectativas do povo, mas que terminou em desapontamento. O próximo rei foi escolhido por Deus, tendo como modelo os antigos pastores, que eram patriarcas pastores de rebanhos. Ao contrário dos pagãos, o rei não era descendente dos deuses, e sim um humilde pastor. E o rei não tinha uma garantia hereditária ao trono, a menos que sua linhagem cumprisse a aliança com Deus. Mas acima e apesar de tudo, a linhagem de Abraão também era uma garantia de onde as nações poderiam encontrar o verdadeiro Messias, o desejado de todas as nações, que viria enviado por Deus para destruir o mal. Enquanto os pagãos faziam ofertas para obter o favor dos deuses, Israel oferecia um cordeiro para lembrar que um dia o Messias viria a ser o cordeiro que morreria em seu lugar. O cristianismo surgiu não como outra religião, mas como o cumprimento das profecias de Israel em Jesus Cristo. Identificado como este cordeiro, Filho de Deus, é um título usado para expressar
o milagre da encarnação, pois Jesus era verdadeiro Deus, não criado, mas pré-existente, gerado em Maria através do Espírito Santo. Jesus é criador do cosmos e o Novo Testamento declara que tudo foi feito por ele, para ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus revelado como homem, Deus numa trindade, a unidade de 3 pessoas eternas que atuam como uma só, assim como um casal é composto de 2 pessoas. O cristianismo não revela 3 deuses, mas um único Deus manifesto em 3 pessoas. Nisto há outra diferença do Deus cristão para o pagão, pois os deuses pagãos, por serem imaginados, são compreensíveis. O Deus monoteísta é incompreensível graças a seu ilimitado poder. O judaísmo mantinha uma expectativa de que o Messias seria um rei humano, aos moldes do rei Davi, num governo terrestre que resgatasse a glória do antigo reino. Mas Jesus propagou um reino que não era deste mundo e frustrou as expectativas judaicas que finalmente romperam com o cristianismo. É nesse momento que surge a igreja, considerada o novo Israel, continuada pelos apóstolos. Como o Estado judeu rompeu com a teologia do Messias cristão, a igreja seguiu seu curso, sendo apenas um movimento religioso e não nacional. Este era o fim da teocracia. A igreja, constituída de todo aquele que professasse o nome de Cristo, independente de sua nacionalidade, deixaria as leis civis da antiga teocracia e as cerimônias do velho sistema tipológico do Cordeiro. A obra de Deus é a mesma em todos os tempos, embora haja graus diversos de desenvolvimento e diferentes manifestações de seu poder para satisfazerem as necessidades dos homens nas várias épocas, começando com a primeira promessa evangélica e vindo através das eras patriarcais e judaica e mesmo até o presente, tem havido um desenvolvimento gradual dos propósitos de Deus no plano da redenção. O Salvador, tipificado nos ritos e cerimônias da lei judaica, é precisamente o mesmo que se revela no Evangelho. As nuvens que envolviam sua divina pessoa foram removidas e o nevoeiro e as sombras desapareceram e Jesus, o Redentor do mundo, se acha revelado. Aquele que do Sinai proclamou a lei e entregou a Moisés os preceitos da lei ritual é o mesmo que proferiu o Sermão do Monte. Os grandes princípios de amor a Deus, que estabeleceu como fundamentos da lei e dos profetas, são apenas uma repetição do que ele dissera por meio de Moisés ao povo hebreu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19, verso 18. O ensinador é o mesmo em ambas as dispensações. As reivindicações de Deus são as mesmas. Os mesmos são os princípios de seu governo, pois tudo procede daquele em quem não há mudança nem sombra de variação, como diria Tiago, capítulo 1, verso 17. Não perca o próximo episódio de Ancestrais, onde daremos continuidade ao estudo das nações, dos povos, e vamos entrar num assunto muito interessante, que é o assunto da mitologia comparada através das constelações.